Oi. Graça e paz, amados. Com muita alegria que estou hoje aqui, agarrando a oportunidade de iniciar um culto da família nesse dia 26 do primeiro mês do ano, mês de janeiro. Não sei como está sendo o seu mês de janeiro, né? Mas creio que você tem sido vitorioso porque está aqui essa noite, né? A palavra de Deus nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E se estamos aqui é porque nós amamos o Senhor, Ele tem nos guardado, né? Ele tem nos protegido. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluias. E quando o pastor foi cedinho lá onde eu trabalho, para me dar esse privilégio de estar aqui essa noite, né? E eu passei a levar minha mente a Deus e pedir algo para nós no início do culto, né? E o Salmo 127, amado, ele me toca muito em relação ao culto da família, né? E o tema desse salmo diz assim: a vida sem Deus é vã. Todos os trabalhos da vida, construir uma casa, estabelecer uma carreira, formar uma família, devem ter Deus como seu alicerce, né? E o autor deste salmo é o nosso amado Salomão, um homem muito sábio, ao qual pediu nada menos a sabedoria para Deus. Essa sabedoria nós temos que pedir a Deus todos os dias para conduzir nossa casa, conduzir nossa família, né, onde o inimigo tem atacado, né, feito somente aquilo que ele veio fazer, que é matar, roubar e destruir. E quando nos descuidamos, né, estamos desatentos, ele tem feito isso em nossos lares. Eu vou ler o Salmo 127 para a igreja, amém? Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele a seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Aleluias. As famílias constroem suas casas e as sentinelas guardam as cidades. Mas ambas atividades são inúteis se o Senhor não estiver presente. Uma família sem Deus nunca poderá experimentar o laço espiritual com que Ele ata os relacionamentos. E uma cidade sem Deus se desentregará devido à sua impiedade e corrupção. Não devemos cometer o erro de fazer nada sem o nosso Deus. Tudo temos que apresentar a Ele. Tudo que formos fazer, temos que apresentar a Deus. E assim nós seremos guardados por Ele. Aleluias. Convido a igreja a fechar seus olhos e começar a orar a Deus, agradecendo a Ele a oportunidade de estar aqui essa noite. Não sei como você chegou aqui nesse ambiente, mas creio que você não sairá da mesma forma que você chegou, porque o Senhor se faz presente aqui esta noite. Aleluias. Santo Espírito de Deus, obrigada, Senhor Deus, por nos colocar aqui essa noite, Senhor Deus. Nós queremos te atrair, Senhor Deus, com palavras sinceras, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, sentir a Tua presença, Senhor Deus, porque em vão seria se chegarmos aqui, Senhor Deus, encher esta casa, Senhor Deus, e não sentir a Tua presença. Nós desejamos, Senhor Deus, a Tua presença, Pai. Por isso, Senhor Deus, prepara o nosso coração para ouvir louvores, Pai. Senhor Deus, coloca a palavra, Senhor Deus, de canções em nossos lábios, Senhor Deus, para te adorar, Pai.
Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que tu já fez, Pai, e tudo que tu irá continuar fazendo aqui, Papai do céu. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Tua glória está nesse lugar. Ela vem encher o nosso coração nessa noite. A tua glória está nesse lugar. Nós cremos nisso, Senhor. Inunda-nos, Senhor. De ti, mais de ti e menos de mim, e menos de mim, menos de mim, e menos de mim. Aleluia. Mas de ti, mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Vamos declarar: que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que Ele apareça com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mas de ti, mais de ti, de ti e menos de mim. Aleluia. E menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor,
infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua. E eu me constranja com a sua glória e todo seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que ele apareça. Eu me constranja com a e todo seu amor. Infinita humildade, servo de todos, que ele cresça, que ele e eu me com a sua glória e todo seu amor. Infinita, vamos declarar que ele cresça, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória. A tua glória está aqui, Senhor, e todo seu amor. Infinita, a glória do Senhor está nesse lugar. Aleluia, nós nos rendemos, Senhor, que ele cresça. Nós nos rendemos, Senhor, que ele e eu me, a glória dele está aqui. E todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Estar assentado, aleluia, no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que estar assentado no trono, aleluia, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja, aleluia, seja a honra, seja a glória, seja
seja o domínio pelos séculos do século. Poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, Senhor. Poderoso Deus, aleluia. Poderoso, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Eu tenho sede de ti, eu tenho sede de ti. Eu abro a minha boca e suspiro, abro a minha boca e suspiro. Eu tenho sede de ti, eu tenho sede de ti. Como a costa suspira pelas águas, como a costa suspira. Eu tenho sede de ti, eu tenho sede de ti. Como a costa suspira. Nós temos sede de ti, Senhor. Eu tenho sede de ti. Aleluia. Assim como a costa suspira. Eu tenho sede. Eu tenho sede de ti, Senhor. Poderoso, poderoso Deus. Aleluia. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Vamos declarar: poderoso Deus, poderoso Deus, aleluia, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Mais uma vez, poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso, poderoso, Ele é dono de todo o poder, poderoso. Minha alma anseia por ti. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Aplauda mais forte. Aleluia. Ele merece toda a honra. Aleluia. Aleluias. Glória ao Senhor Jesus. Aleluias. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Esse momento é
muito especial também. Eu convido você a desejar abrir a palavra em Malaquias 3:10, uma passagem muito conhecida, mas pouco vivida. Amém? Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos adivinha a maior abastança. Aleluias! Você é livre para vir depositar aquilo que propôs em seu coração. Aleluias! Aleluias! Glória a Jesus. Tu és santo, Jesus. Aleluias. Amém. Estendo suas mãos para cá, vamos orar agradecendo ao Senhor, consagrando esta oferta. Senhor Jesus, obrigado, Papai do céu, por cada, Senhor Deus, cada oferta, Senhor Deus, que esta noite foi entregue aqui, Senhor Deus, cada dízimo, Pai. Nós abençoamos, Senhor Deus, cada filho teu, Papai do céu, que trouxe, que entendeu, Senhor Deus, o princípio de tua palavra, Senhor Deus. Eu creio que essa palavra irá se cumprir na vida de cada um, Senhor Deus. Nunca irá faltar em seus celeiros, Pai. E eles serão, Senhor Deus, surpreendidos por ti, Senhor Deus. Nós oramos consagrando, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Desejar aplaudir ao Senhor, pode aplaudir, tá, irmãos? A Batista não pode perder o costume de aplaudir ao Senhor, amém? Aleluias. Esses irmãos perceberam que nosso pastor voltou de férias, né? Que uma alegria no nosso coração de ver ele aqui conosco. Amém. Queria dar uns avisos aqui para os amados ficarem por dentro ainda das programações que teremos na igreja ainda, amém? Hoje são 26, né? Está acontecendo agora o culto da família, tá, irmãos? Aleluias. E sábado, dia 28, tem a rede jovem, né? Será na casa do irmão, aqui na sede, aqui na igreja. Você é convidado, você que tem até 99 anos, irmão, pode vir, né? 150 anos, você é jovem, amém? Então venha se fazer presente aqui com os irmãos. Às vezes qualquer programação dos jovens, nós que já temos mais de 25, quer ficar de fora, né, irmão? Tem que participar, você entende? Você tem que se agregar com os amados, né? Vai ter um festival do cachorro quente aqui, entendeu? Então venha participar com os amados, né? E no dia 29 nós teremos o culto de celebração ao Senhor, amém? Eu tinha, dali a impressão minha, eu vi uns visitantes. Acho que eu tinha visto um visitante aqui, rapaz. Meu Deus. Eles foram tomar água e foram embora, não sei. Mas tinha visto. Aleluias. E atentar os amados aqui para o mês de fevereiro. Não teremos esse ano o retiro, né, de jovens. Mas teremos aqui a adoração continental, né, pastor? Então se programe para o dia 21, que é a adoração continental, de 10 da manhã às 22 horas. Nós não somos convidados, nós somos intimados a vir. Aleluias. Queria chamar neste momento o nosso ministrante da noite, o homem que irá nos abençoar com a palavra. Amém. Creio que é o pastor Carlos Brito. Amém. Pode vir aqui, pastor, por favor. Se fazer presente aqui neste púlpito. Amém. Prepare seu coração, que aí vai lenha para queimar, amados. Aleluias. O pastor já é abençoado, né? Vou só passar o microfone para ele, amém? Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tá tudo bem? Você está cansado ou não? Eu estou um pouco. Um bocadinho.
mas o Senhor renova nossas forças, amém? Aleluia, Deus. Bom estar aqui mais uma vez para servir ao Senhor, amém? Não sei com o que foi que eu aprendi, trazer um bocado de coisa para cima do púlpito. Não sei quem foi esse dia. Glória a Deus. Sou feliz pela sua vida, amados, por estar aqui nessa noite, amém? Você que faz parte dessa igreja, você que nos visita, sou grato a Deus pela sua vida. E nessa noite eu tenho uma palavra que já foi ministrada nessa igreja. O tema de hoje, você pode dizer assim, é um pai que deixa marcas. Você pode anotar isso aí. Um pai que deixa marcas. Se eu escolhi de mim mesmo, viu? Um pai que deixa marcas. Amém? Eu quero ler com você Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, somente o versículo 8. Um versículo bem conhecido de pai. Todo pai conhece esse versículo. Diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixe a doutrina de tua mãe. Somente aqui, amados. Vamos orar ao Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos nessa noite. Te agradecemos, Deus, pela tua igreja que se reúne neste lugar, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra. Ela que é viva, ela que nos dá vida. Ela, Deus, que nos alinha, Pai. Ela é, Senhor Deus, como um prumo para nossas vidas, Senhor. E é sobre essa tua palavra, Deus, que queremos caminhar nessa noite, Pai, e aprender do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Lendo esse texto aqui, eu deixei ele como um título para nós, viu? Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe a doutrina de tua mãe. O versículo 9, ele vai falar: porque diademas de graças serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Não é forca, meu irmão. Colares. E eu quero falar de pai nesta noite. Eu poderia escolher vários pais. Muitos pais mesmo. A Bíblia está cheia de muitos exemplos de pais. Muitos pais. Dão bons exemplos, mas também muitos pais que dão má exemplos. Se nós formos pegar na Bíblia, tem muitos, irmãos. Eu poderia falar hoje de Abraão, que é o pai da fé, né? Nosso pai. Poderia falar de Noé. Poderia falar de outros pais aí que fizeram muitas diferenças, irmão. Cuidaram muito de seus filhos, mas também eles tiveram derrotas, tiveram as coisas que fizeram as coisas que não agradou a Deus. Mas eu me inspiro em 3 pais que esses, para mim, no meu entendimento, eles não erraram. Primeiro que nós vamos ver o pai do filho pródigo, é um exemplo da paternidade para nós. Fala do nosso Deus, esse não erra, irmão. Esse daí não errou. Não tem como você dizer que Deus errou. Ele se coloca como exemplo de paternidade para mim e para você. Eu poderia também falar de José. José é o pai de Jesus, um homem que ouviu a voz do pai dele
e fez as coisas tudo certinho, como nós conhecemos no livro de Marcos. Estamos no livro de Mateus, capítulo 1, 24, do 20 ao 24, você vai ver um pouco da história de José. Eu poderia também falar de outros pais, o apóstolo Paulo, né? Foi um pai biológico, cuidou de muitos, chega a exortar Timóteo, está entendendo? Poderia falar de Josué também. Eu tenho falado com alguns irmãos, Josué, praticamente, ele tinha filhos, tinha família biológica também, filhos biológicos, mas tinha muitos filhos também espiritual, irmão. Ele chega a ponto de dizer, olha, se vocês não quiserem servir esse Deus, vocês continuarem a servir deuses estranhos, Deus que não vão edificar a vida de vocês, vocês podem servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa palavra eu vou botar na minha casa. Josué 24, 15, não pode em memória. Eu vou escrever na porta da minha casa. Vou comprar uma tinta e vou fazer. Porque eu palavra linda, irmão. Eu poderia falar de outros pais, muitos pais, que a Bíblia nos dá uma direção. Mas eu resolvi falar hoje de um pai, amados, que o pastor Marcelo já estudou muito. O irmão Silvio, quando fala nesse homem, o irmão Silvio pula, que é Jó. Eu vou falar hoje de Jó. Somente de Jó. Abra a sua Bíblia lá. Somente o primeiro capítulo do livro de Jó. Pais que deixaram marcas. Pais que deixaram marcas. Você achou, Jó? Olha, ele começa assim, eu vou ler apenas até o versículo 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos do Oriente. Aí, versículo 4 diz: ia seus filhos à casa um dos outros, e fazia banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava, levantando-se de madrugada, oferecendo holocaustos, segundo o número de todos eles, pensando, talvez, os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Muito lindo isso aqui, amados. Veja que o primeiro legado que Jó deixa, a primeira marca que o Jó deixa para os filhos, é a integridade. Você for ler o versículo 8, ele vai dizer: então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Essa foi a primeira marca que Jó deixou para os filhos, a integridade. Porque ele era um homem o quê? Sincero, reto, e que se desviava do mal. Se desviava do mal.
E Deus sabia disso, que ele era um pai temente ao Senhor. O capítulo 37 do Salmo 37. Vou ler com você. Se você quiser acompanhar, amém. Versículo 37, o 18 e o 19. Diz assim: o Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. O Senhor conhece os dias de quem? Dos retos. E a sua herança permanecerá para sempre. O Senhor conhece. E Jó era um homem íntegro, reto, sincero. A sinceridade, eu acredito que é a mesma, a integridade, né? A sinceridade. Você ser sincero, você ser reto, ter uma boa conduta. E Jó tinha essas qualidades. Por isso ele deixou os filhos. Por isso ele deixou os filhos essa primeira marca de ser íntegro. No versículo 2, nasceram 7 filhos. Versículo 3, possuía ele 7.000. No versículo 4, ia seus filhos à casa um dos outros e fazia o quê? Banquetes, cada um por sua vez. E mandava convidar as suas 3 irmãs para comer, beber com ele. Aqui fica mais outro legado. Qual é esse legado, irmão? A amizade. Uma marca que Jó deixou na família. E que eu e você podemos deixar também. A amizade. Dentro da nossa casa com nossos filhos. Veja que toda vez que ele saía os banquetes para comer, ou seja, para um casamento, para um aniversário, para algo assim, ele era convidado os filhos, mas também as filhas iam. Ele tinha esse ensinamento para os filhos, porque Jó não tinha nenhum filho que ele puxasse para isso, esse daqui é melhor que aquele dali. Todos ele amava. E todos ele ensinava uma só coisa, posso dizer isso. Ele não ensinava mais um menos outros. Ele não amava um menos o outro, não amava. Ele amava todos. Ele reunia todos. E todos tinham amizade. É tanto que era uma família justa, uma família que vivia unida, que as pessoas convidavam. Bastava convidar um, eu acredito assim, né? Aí disse, não, poderia dizer assim, só vou se meu irmão for. A minha irmã for. Só eu não vou. Então ia todos. Isso foi um legado que Jó ensinou aos seus filhos. Foi uma marca que Jó deixou nos filhos, uma marca de amizade. Tem irmãos que não se unem. Conheço famílias que os irmãos não se unem. Não sei se foi uma marca que os pais deixaram, mas não se unem. Meu irmão vai para lá, eu vou para cá. Jó era íntegro, reto, sincero. Eu creio que ele deixou essa marca de amizade. Amém, querido? Essa marca de amizade. Ainda no versículo 4, vamos lá.
Versículo 5. Terminando os dias de seus banquetes, Jó os chamava e santificava. Vem aqui. O que era que Jó fazia? Jó conservava a amizade dos filhos, ele ensinava os filhos a estarem juntos, mas ele também santificava os filhos deles antes de sair. Quer que ele diz mais? Terminando os dias de Jó, terminando os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Ele chamava e santificava. Ou seja, ele orava pelos filhos, antes dos filhos sair. E que hora Jó levantava para orar, para santificar a família dele? De madrugada. Somente de madrugada. Jó santificava e abençoava os filhos. Tem pais que param de orar pelos filhos. Eu oro pelos meus filhos. Oro pelos meus filhos. Mas será que continuamente a minha oração vai ser feita? Às vezes nós oramos como pais pelos nossos filhos 2, 3, 4 dias. Depois nós paramos. Mas Jó continuava orando, santificando os filhos. Ele diz: levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus. Não era só por um filho, era por todos. Veja que Jó chegava, ele passava a se preocupar, porque ele sabia que ia sair para um banquete. Ele sabia que os filhos iam sair, por isso ele levantava de madrugada, começava a interceder pelos filhos, começava a santificar os filhos, começava a orar, porque talvez meu filho tenha pecado. Eu não sei, talvez eles blasfemaram contra o Deus, por isso eu vou orar, santificar meus filhos, para eles poderem sair. E orar pelos filhos, irmãos, é coisas que poucos pais fazem. É mais fácil o pai orar por outras pessoas do que pelos próprios filhos, irmão. Não vou orar pela família do irmão, porque está passando assim, mas pela família dele, ele não ora, irmão. Ora pouco. Ora pouco. E eu vou dizer mais, irmão. É você, pai, você, mamãe, que tem que orar pelos seus filhos. Sabe por quê, irmão? Porque os nossos filhos é que têm valor. Nossos filhos são valorosos na mão de Deus, irmãos. É o maior tesouro que nós temos, os nossos filhos. E nenhum de nós, Jó, estava preocupado, porque os filhos dele iam sair. Talvez eles pecaram contra o Senhor. E, Senhor, não sei como era a oração de Jó, mas assim eu acredito que ele dizia: Senhor, guarda meus filhos. Se eles pecaram contra o Senhor, perdoa-os, Pai. Mas não deixe que aconteça nada com eles. Nós temos que orar mais pelos nossos filhos. Orar mais. Porque eles têm o maior valor para nossas vidas, é nossos filhos. Maior valor, irmão. Esse foi mais uma marca que Jó deixou para os filhos. Uma marca de interceder pelos filhos dele. E isso nós temos que ter, para nós deixarmos
os nossos filhos. Ei, pai, vou falar algo para os irmãos. Se você não deixar essa marca de o seu filho ver você orando, meu irmão, isso é uma marca que você tem que deixar para os seus filhos. Fazer ele ver você orando. Orando com eles. Orando com eles. E deixar que ele veja você orando. Sabe por que eu estou aqui hoje, amado? Porque eu vi minha mãe orando por mim. Isso eu já falei no encontro. Quando eu chegava na minha casa com a garrafa de 51, eu botava todo mundo para correr. Porque eu queria a minha sala para me escutar minha música e beber. Eu acabava com a célula na minha casa. Minha mãe saía com as irmãzinhas para lá. Aí um dia eu entrei, a minha mãe estava de joelho no quarto dela. E a oração da minha mãe é: Deus, alcança o meu filho. Deus, alcança o meu filho. Não deixe o meu filho se perder. E minha mãe dizia assim: e eu quero que ele seja um pastor. A minha mãe morreu, ela não me viu como pastor. Mas ela já tinha determinado isso nas orações dela. Ela já tinha determinado no coração dela que eu ia ser pastor. Já, porque ela chamava: cadê o meu pastor? E a oração da minha mãe, porque eu vi a minha mãe orando por mim. E o filho que não vê o pai orando, é porque o pai não ora. O filho que não vê o pai orando, é porque ele não ora. Porque se é um pai de oração, um pai que intercede pelos filhos, principalmente quando os filhos saem, vocês conhecem a história do filho pródigo? A volta dele como foi? A volta do filho. O pai recebeu com abraços e beijos. Nós conhecemos muito bem. Por isso nós devemos orar pelos nossos filhos. Para que eles não se percam, irmão. Para que eles não se percam. Você já imaginou o seu filho na direção para onde você nunca gostaria que ele fosse? Você indo para o céu, vou falar a palavra bem dura, e os seus filhos para o inferno. Qual é o pai que vai gostar, irmão? Quem é esse pai que vai gostar? Essa era a preocupação de Jó. Por isso, ele levantava de madrugada e ia interceder pelos filhos. Antes dos filhos saírem, ele santificava os filhos deles. Chamava eles. Ou marca, irmão, excelente para nossas vidas, como pai. Isso porque eu não quero falar de outros pais que oraram pelos seus filhos, que oraram pela sua casa, pela sua família. Os pais precisam orar mais. Jó era um pai responsável, irmãos. Jó era um pai que procurava incurtir no coração os valores dos céus. É por isso que o Salmo 128. Quero ler com você o Salmo 128. O Jeff começou no 127. Eu digo, meu Deus,
Tomara que o Jeff não leia o Salmo 128. Olha o que ele diz. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha só, irmão, fique atento. Talvez você já ouviu muito, já leu tudo, mas olha. E anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e terá bens. A sua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveiras, à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião todos os dias da tua vida, para que veja a prosperidade de Jerusalém e viva para ver os filhos de teus filhos a paz sobre Israel. Olha, um homem que teme ao Senhor, irmão, ele tem todas essas bênçãos aqui. A sua esposa, seus filhos. É por isso que você vai ler a história de Jó. Jó é um homem íntegro, um homem reto. Conduzia bem a família dele. Dava uma direção boa para sua família. E quando os pais começam a dar essa direção aos filhos, começa a colocar tudo justo, o diabo está vendo, irmão. E aí ele procura a vir querer fazer a bagunça. Ele começa a observar e muitas das vezes, como diz na palavra mesmo, ele fica do lado do Senhor e eu posso dizer assim que eles ficaram os dois aqui, olha. Olha lá, olha o esmerino como anda. Conhece ele aí? Mas também, Senhor. Mas permite que eu faça isso. Mas Jó era um homem reto. Correto, justo. Andava nos caminhos do Senhor, temente ao Senhor. Por isso que a casa dele era rica. E você vê que a riqueza dele era poucas coisas. Mas se você for ler o versículo 42, o versículo 10 do capítulo 42, você vai ver que ele orou pelos amigos e Deus deu em dobro. Deus deu em dobro para Jó, irmão. Tudo que ele tinha de riqueza, Deus deu o dobro. Versículo 42, capítulo 42, versículo 10. Por quê? Porque Deus via que ele era um homem reto. E por que, pastor, que tem famílias que estão sendo destruídas, famílias que o inimigo está avacalhando, está fazendo a maior coisa lá no meio, está destruindo? Talvez porque você parou de orar. Talvez porque você parou de santificar a sua família. Ou também nem santificou ainda. Ainda nem orou. Talvez você nunca levantou de madrugada, irmão, para orar pela sua família. Eu não sei se você já orou dessa forma. Deus, quais são os pecados do meu filho? Qual o grande risco que eles estão correndo ao sair para a escola, ou até mesmo alguns que já trabalham? Mas nós devemos perguntar para Deus. Porque Jó sabia, ele diz, possa ser que meus filhos estejam blasfemados, estejam pecado contra o Senhor. Por isso eu vou orar. Por isso eu vou orar, irmão. E quando nós paramos de orar, irmão, o inimigo pode avacalhar com a nossa família. Como diz o Ramon, ele pode acabar a sua história, a história de uma família. Porque Jó deixou essa marca na família dele.
os filhos. E nós? E eu como pai? E você, irmãos? Como pais? Que marcas? Que legado vamos deixar para os filhos? Será que meus filhos estão vendo eu orar? Será que o meu filho sabe que eu fui a célula? Será que o meu filho vai ao culto? É meio difícil de falar isso, irmãos. Falo para você de todo o meu coração, é muito difícil. Porque hoje a gente vê uma juventude, uma adolescência que só em oração mesmo, amados. Só em oração. Você pode conversar, instruir, ensiná-lo todo dia, mas é com oração, irmão. É com oração que nós vamos santificar a vida deles. É com oração que eu vou santificar a minha casa. É determinando palavras. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha, vocês podem querer servir outros deuses, pode ir. Mas eu não. Eu não vou. Você já aprendeu, alguém já falou. O Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que perdoa está aqui. Um Deus que vai te levar para uma terra boa. Mas vocês quiserem servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Jó foi esse homem que meu Deus, se eu tivesse essa oportunidade de um dia encontrar com Jó, meu irmão, eu ia abraçar ele, ia cheirar esse homem. Porque ele deixa um grande ensinamento para nós, como pai. Como pai. Não sei como você tem orado, ter santificado a sua casa, irmão. Não sei. Mas uma coisa eu vou dizer para os irmãos. Não pare. Não pare de orar. Ore mais. Ore mais. Busque mais. Mesmo que ele não goste. Mas busque mais. A gente já errou muito. Eu já errei muito. Eu tenho uma filha que é fora do casamento. Eu com a Gisele. Alguns irmãos conhecem. A Renata. Eu fiz muitas coisas que não deveria ter feito. Eu não aceitava certas atitudes dela. Mas eu não tinha sabedoria para chamar e conversar e orar pela vida dela, a não ser espancar e lançar palavras de maldição na vida dela. Um pouco de conhecimento ainda, na época minha esposa me chamou, não é assim. Aí eu disse, é assim mesmo. Já crente, irmão. Aí uns 14 anos atrás, já crente. Mesmo conhecendo que eu tinha que fazer isso, mas eu achava que do meu jeito poderia dar jeito para ela, mas não. Por isso eu entreguei para a mãe dela. Hoje ela não serve a Deus. Mora em Canaã dos Carajás, trabalha lá na VAD. Sempre falo com ela. Culpa é minha. Por que eu não orei mais por ela? Por que eu não busquei mais na madrugada, colocando a minha filha em oração ao Senhor?
Por que que eu espancava ela? Por que que eu lançava palavras de maldição? Hoje eu me arrependo. E sempre que eu falo com ela pelo telefone, eu digo, filha, vem aqui. Ela disse, pai, está difícil de ir aí. Porque o dia que ela vir, eu vou pedir perdão para ela. Por muitas coisas que eu falei para ela que hoje eu reconheço isso. Por isso eu lhe digo, irmão, nesta noite, ore pelos seus filhos, não lance palavras de maldição. Porque as palavras têm poder. E se você lançar, vai acontecer. Se você lançar, vai acontecer. Por isso que a família de Jó era abençoada. Por isso que Deus deu em dobro depois da percas. Porque ele não parava. E isso, eu creio que Jó era um homem cheio de compromisso, amados. Eu creio. Porque ele era um homem que tinha jumentas, tinha vacas. A riqueza naquele tempo não era carro, era só jumento mesmo. Quem tinha 500 jumentas era rico. Não tinha carro, eu acredito que não, o cara andava de jumenta. Era a riqueza de Jó. Ele era um homem que tinha compromisso. E esse compromisso dele, ele nunca deixou de orar pelos filhos. Ele nunca deixou os filhos só. Ele nunca deixou os filhos saírem sem antes não reunir, não unir e para dizer, olha, é assim, solto você não vai. Eu acredito isso. Vai todos. E era uma família bonita, unida. E todas as pessoas gostavam, eu creio nisso. Todas as pessoas chamavam. Ei, vamos chamar os filhos de Jó. Vamos chamar os filhos de Jó lá para o banquete, bora lá. Fazer um churrasco, bora chamar os filhos de Jó. Mas não ia só os filhos, e as 3 filhas também. Porque foi assim que Jó criou seus filhos, unidos. E nós, como estamos criando nossos filhos? O que nós estamos passando para eles? O que nós estamos ensinando para eles? Jó ouvia o pai para poder ensinar. Se a gente não ouvir o pai em oração, ele não vai dar sabedoria para que você instrua seus filhos. Se Jó fosse se preocupar só com os trabalhos, ele não orava para a casa dele. Se Jó fosse se preocupar com as jumentas, com as vacas dele, ele não orava pela família, não santificava a casa dele, não. E hoje não é diferente, irmãos. Tem pais que se preocupam mais com o trabalho. E os filhos, a família. Não se preocupa com a família. Não ora pela família. Não tem um tempo com a família, com os filhos, com a esposa. É algo para a gente pensar, irmão. É algo para a gente refletir. Como é que vai o meu filho? Meu filho vai bem? Às vezes eu dou uma chinelada no Felipe, mas logo em seguida eu vou dar um cheiro nele. Abraço ele, eu brinco com ele. Tá o quê? Uns 8 anos que nós somos no Maranhão? 8 a 9 anos, né? Por aí. Estou lembrado em que ano foi. Acho que foi 2015, não foi? 2014, uma coisa assim. Lá eu vi o pastor ministrando. Alberto Massai, né? Ricardo Massai. Ele falava assim, o seu filho tem mais valor do que uma televisão. Nunca esqueça disso. O seu filho tem mais valor que um prato. Mais valor que um telefone.
Tem pais que só falta matar os filhos se ele quebrar o telefone. Porque era do meu trabalho, pai. Os filhos quebram o prato, quebram aquela tigela bonita que eu ganhei da minha avó, da minha mãe. Ah, fui presente, quebrou o paiol. E eu disse naquela noite lá, digo, Senhor, eu não vou bater mais no meu filho. Por essas coisas que poderiam acontecer. Eu vou repreender meu filho quando for necessário, mas não por coisas. Porque eu entendia que o meu filho é valioso. Para mim e para Deus. Mais do que tudo, mais que tudo que tem no mundo, irmão. Lá com um mês, por aí assim que eu dei uma surrazinha legal nele. Desobedeceu eu, cinturão. Mas não foi por coisas, por desobediência. Será que Jó vira e mexe de dar uma chicotada nos filhos? Será que... Porque, cara, eu ainda não vi na Bíblia famílias igual a de Jó. Não sei. Mas eu acredito que não tem, não. Porque muitas famílias, muitos homens da Bíblia que falam, sempre falharam. Sempre falharam. Mas você pode dizer assim, pastor, mas Abraão não falhou. Falhou sim. Pastor, onde foi a falha de Abraão? Deus prometeu um filho para ele, não esperou, pegou a empregada, a concubina, sei lá, e fez um filho antes, desobedeceu, falhou, irmão. Vimos o pastor Givaldo pregando sobre a vida de Davi também, um homem segundo o coração de Deus, mas falhou. Se eu fosse falar em outro pai, eu poderia falar do pai de João e o Zebedeu, né? 2 filhos que seguiram Jesus. Não se fala muito dele, né? Mas são pais que dão bons exemplos. Não que Abraão dá um péssimo exemplo, irmão. Mas falhou. Mas eu ainda não vi Jó em relação à família dele. Porque era um homem correto, sincero, puro nas suas palavras. Um homem que orava, um homem temente, um homem que buscava a Deus. Por isso, Deus deu tudo, restituiu tudo o que ele tinha perdido. Mas como, irmão? Uma oração, irmão. Quero repetir o capítulo 42, versículo 10. Foi em oração, amados. Ele orou pelos amigos. Imagine. Você conhece a história de Jó? Eu não conheço tudo não, irmão, mas eu sei um bocado. Quem conhece bastante aqui é o pastor Marcelo e o irmão Silvio. Já ministraram, eu já estudei o livro de Jó, mas ainda não estou apto para contar a história bem dele, mas do pouco que eu conheço, foi um homem que sofreu muitas coisas ruins, enfermidade, tudo, mas até então não blasfemou contra Deus. Um homem sempre que orava. Por isso nós devemos orar mais. Minha palavra é essa. Orar mais. Orar mais. Para que deixamos essa marca nos nossos filhos. Eu volto a dizer para você. Faça com que o seu filho lhe veja orando. Ore com ele. Porque eu digo, uma experiência própria aqui, irmão. Se você não fizer o seu filho ver você orando, ele nunca vai orar, irmão. E eu não sou um pai,
Eu não sou um Jó. Porque eu falo para vocês de toda a sinceridade do meu coração. Está aqui minha esposa. Nós ainda não vimos nosso filho orar. Ainda não. Mas eles já viram nós orando. Todos os dias eles escutam e vê nós orando. E lendo a palavra de Deus. E o que nós temos feito é interceder pelos nossos filhos. Mas você acha que eu vou desistir? Eu não vou, irmão. Porque um dia eu quero ver ele orando ao Senhor. Na minha frente, orando ao Senhor. Isso eu não vou desistir. E muitas coisas vão mudar. Muitas coisas vão mudar na minha casa. Como a pastora ela pregou domingo. Muitas coisas vão mudar, irmão. E essa mudança é em relação a isso. Fazer com que meus filhos vejam eu orando. Para onde meus filhos saírem, eu vou estar intercedendo por eles. Meu filho vai jogar bola, se meu filho vai para a escola, se ele vai passear, se ele vai lá na praça, eu vou ter que santificar meus filhos, eu tenho que orar por ele, meu filho, que Deus te acompanhe, que Deus cuide de você. Eu tenho que fazer isso, irmão. Porque se eu não fizer, quem vai fazer? O pastor ora. Não. A obrigação do pastor é orar pela família dele, pelos filhos deles. Pelo seu filho. Você é o responsável, irmão. Não sou eu, não é o seu líder, não é o nosso pastor Marcelo, não, é você mesmo, pai. É você mesmo, mamãe, para ajudar o seu esposo. Interceder e orar pelos seus filhos, para que não aconteça nada de mal. Para que o inimigo não venha bagunçar a sua casa, irmão. Muitas casas bagunçadas, porque falta de oração, falta de intercessão no lar. E são essas coisas que vai mudar na minha casa, irmão. Eu creio nisso, porque eu vou fazer igual Josué, quando ele falava para Josué: esforça-te. Esforça, camarada. Esforça. Tem bom ânimo, tem coragem. Se tu não tiver coragem, como é que tu vai passar o Jordão, camarada? Como é que eu vou passar o Jordão com a minha família? Se eu não tenho coragem, não tenho ânimo, não sou forte. E eu vou lhe dizer mais, meu irmão. Falei isso na célula para os homens. Um homem forte e corajoso, meu irmão. Se você for um homem forte e corajoso, você passa, irmão. Você atravessa. Não deixe as coisas ruins. Não deixe o inimigo bagunçar a sua casa, irmão. Não deixe. Não deixe. Seja um intercessor na sua casa, pelos seus filhos, pela sua esposa. Eu estou determinando isso na minha vida. Eu e minha esposa. E eu creio, irmão. Eu creio. Que eu vou ver a diferença. Eu creio, irmão. Você que está aqui nessa noite, faça isso, irmão. Não lance palavras para os seus filhos. Abençoe. Mesmo eles sendo desobedientes, lance palavras de bênção na vida deles. Lance palavras de bênção. Amém, amados? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Fique de pé. Fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Não sei qual a dificuldade, amados, que você tem em relação à oração.
Não sei se você ora pouco, se você ora muito. Mas só sei lhe dizer uma coisa. Se você orar pouco, pouco vai acontecer. Se você orar muito, orar bastante, coisas boas vão chegar até a sua tenda, até a sua casa. Muita oração, muito poder, irmão. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muitas bênçãos. Pouca oração, poucas bênçãos. Por isso eu lhe digo, não ore apenas 2 minutos, 3 minutos, não, irmão. Tenha como prioridade a oração. Eu sei que você não é só um pai biológico, mas pai espiritual. Mas busque orar mais pelos seus filhos biológicos. Ore pelos seus filhos espirituais também. Se você se considera um pai espiritual, irmão, se você vê um filho espiritual nos caminhos, querendo fugir do caminho do Senhor, irmão, exorte, corrija. Paulo, ele era um pai espiritual. Ele corrigia Timóteo. Ele instruía Timóteo. Mas na hora de exortar ele, na hora de chamar ele a atenção, ele chamava. Meu filho amado Timóteo. Não deixe, irmãos. Não deixe que o inimigo possa tirar os seus filhos da presença do Senhor. Não deixe que o inimigo venha bagunçar com a sua casa, com a sua família. Não deixe que o inimigo venha dividir. Entrar para fazer separação. Separar o esposo da esposa, filhos. É uma tristeza, irmãos. Meu pai foi casado com a minha mãe desde os 17 anos, eles dois. Eu conheço a história do meu pai. Ele morreu e estava com 47 anos. Minha mãe morreu 2 anos atrás, 82. Mas eu louvo a Deus, amado. Porque aqui na terra eu tive um pai. Não foi um pai que me deu uma direção. Se hoje eu estou aqui, se hoje eu sirvo a Deus, porque eu determinei isso no meu coração. O meu pai só me disse uma coisa que eu nunca esqueço. Eu tinha 14 anos de idade, quando ele me disse: meu filho, um dia você vai encontrar uma mulher e vai se casar. E essa mulher, que Deus vai colocar no seu caminho é para você amar, para você cuidar. Não é para você espancar. Nunca esqueça essas palavras. A única coisa que meu pai me ensinou foi isso. Essas palavras. Mais nada, irmão. Se eu sei fazer alguma coisa na minha vida para sobreviver, porque eu aprendi trabalhando na casa de uns e outros. Aprendendo com pessoas sinceras, pessoas corretas, pessoas dignas. Eu aprendi. E não bato. A minha esposa, não. Nem minha esposa
e nem qualquer outra mulher. Muitos homens, irmão, têm prazer de fazer isso. Espancar as esposas. E eu não digo fisicamente, mas espancar com palavras. E aqui eu vou colocar um freio na minha boca. Que há muitas palavras pesadas que muitos homens lançam e falam para suas esposas. E isso pesa. E seus filhos? Enquanto eles estão inocentes, que não entendem, é maravilha. E quando eles estão, como diz a minha mãe, garrotinho, essa é a marca que eu vou deixar dos filhos. E quando eles crescerem, eles vão fazer o quê? Igual. Eles vão fazer o mesmo. Porque ele diz, eu ouvi meu pai fazendo, então eu vou fazer. Mas se ele me ver orando, ele vai orar, irmão. Se o seu filho lhe ver você fazendo o bem, ele vai fazer o bem. Se o seu filho ver você fazendo as coisas corretas, ele vai fazer. O papai se desvia do mal, ele vai se desviar também. Tem um ditado muito errado, irmão. Faz o que eu te mando, não faz o que tu quer. Faz o que eu te mando, menino, não faz o que tu quer, não. Não faz o que eu estou fazendo, faz o que eu te mando. Boa, irmão, como meu pai me dizia isso às vezes. E como eu falei isso? Como eu falava isso? Eu achava que era uma palavra certa, correta. Está vendo eu fazer? Mas não faça não, viu? Que é feio. Meu Deus. Vamos orar, irmão? Deus, eu te agradeço nessa noite, Pai. Te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor nos ensinou nesta noite. Deus, e como família, Pai, nesta casa, Senhor. Meu Deus, nós como sacerdotes, como homens responsáveis, Senhor, pelas nossas famílias, pelos nossos lares, Senhor. Deus, nos dá sabedoria, Pai. Nos dá sabedoria, Pai, para conduzir bem a nossa família, Senhor. Nos dá sabedoria, Deus, para sabermos, Senhor Deus, formar nossos filhos, Deus, que eles possam crescer, Senhor. Meu Pai, mas que eles possam deixar, Senhor, para os seus filhos, uma marca, Senhor Deus, de sinceridade, Senhor. De um respeito, de uma boa conduta, Senhor. Pai, sei que errei, Senhor, muitas falhas. Meu Deus, mas que meus filhos não pratiquem, Senhor. Que meus filhos, Pai, não deixem esse legado, Senhor, para os filhos deles. Por isso, Deus, eu peço sabedoria, Deus, para os pais que aqui estão nessa noite. Que o Senhor dê força, dê coragem, Senhor. Se eles têm falhado diante de Ti, Pai. Se eles não têm tempo, Senhor Deus, para ter esse compromisso, Senhor, com o Senhor,
pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua família, Senhor. Pai, Deus, que pratique, Senhor Deus, a oração, que pratique a palavra. Meu Deus, eu tenho orado pela minha vida, Senhor. Pai, tenho falhado diante de Ti também, Senhor. Mas tenho ido para os pés do Senhor, Pai. Porque quero ver, Senhor Deus, meus filhos, Pai, andarem em obediência, andarem nos caminhos do Senhor, fazendo aquilo que é correto. Senhor, eu sou o espelho, para que eles possam me ver, Senhor, e fazer igual. Por isso, Deus, eu oro pelas famílias, pelos pais que estão aqui nessa noite. Que o Senhor os cuide e guarde. Em nome de Jesus. Amém, amados? Eu vou entregar para o nosso pastor. Aleluia. Amém. Entregar o cajado para o nosso pastor. Graça e paz, povo de Deus. Sente mais um minutinho aí, por favor. Prometo para você, tá bom? Já vamos encerrar. Fiz questão do pastor ficar aqui mais um minuto. Quero orar pela vida dele. Quero chamar também minha esposa e a pastora Gisele aqui para cima. E quero agradecer a Deus, irmãos, por nos permitirem esse tempo de descanso. Ano passado nós não conseguimos tirar nosso recesso, nem em janeiro, nem em julho. Ano passado, tantas coisas que a gente não, depois a gente tira, depois a gente tira. E quando foi chegando no final de ano, eu mesmo estava desgastado já. Mas Deus é bom. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a você que nos ajudou e nos permitiu, nesses dias de recesso, descansar e também estar um pouco mais perto da nossa família. Foi um tempo de família mesmo, um tempo de família, graças a Deus. Amém? Mas eu quero orar por esse casal que ficou aqui. De vez em quando ele mandava mensagem, ligava, mas cuidaram desses dias aqui da nossa ausência, e eu quero orar por eles. Amém, irmãos? Estenda sua mão para cá, vamos abençoá-los. Deus, obrigado pelo Carlos Brito, Gisele, obrigado, Deus, pelo quebrantamento do coração dos teus filhos, pelo derramado do teu doce Espírito sobre eles, Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, Espírito de discernimento, Espírito de fortaleza, que o Senhor, todos os dias, seja o alicerce da sua vida e que os teus sonhos se concretizem através dos teus filhos. Obrigado por esse casal, obrigado pela sua casa. Nós, como pastores e amigos, oramos os abençoando para que os céus estejam abertos sobre eles e que do Senhor venha toda dádiva, todo dom perfeito sobre a vida dos teus filhos. Obrigado, Deus, pela vida do Carlos, obrigado pela vida da Gisele. Nós, como igreja, oramos e os abençoamos em um nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, viu?
Aleluia. Irmão, nós recebemos um convite da Igreja Maranata. Agora, para esse sábado à noite, vai ter uma festa de mulheres, lá no Creuza, no ginásio do Creuza, à noite. As mulheres que estiverem descompromissadas, não tiverem compromisso e quiserem ir, a pastora Sirlene, né, mandou um convite para a gente, tá bom? Se você quiser ir, estar lá representando a igreja, você está permitida e liberada para ir, tá bom? Festa do ciclo de oração lá, agora neste sábado. Amém? Não sei se você já observou, os líderes já compartilharam isso, mas houve uma mudança no horário da nossa semana de oração, tá bom? Nesse início de ano, em janeiro, nós fizemos uma experiência de mudar o horário para 21 até 22 horas e percebemos que foi muito bom, né, a mudança de horário. Então, esse ano inteiro a gente vai orar a nossa primeira semana de cada mês, não mais de 18 às 19, mas sim de 21 às 22 horas, tá bom? Então, você está lá na agenda, liderança da semana, e agora com esse novo horário da semana de oração este ano. Amém? Não haverá retiro, mas o Setor Vermelho está organizando um acampamento, tá bom? Num sítio aqui, para a banda do São Joaquim. Então, no domingo a gente vai passar todos os detalhes. Não vai ter aquele retiro como tivemos ano passado. A chácara a qual a gente fez está de reforma, está em reforma esse primeiro semestre todinho, então não vai ter nada lá. Infelizmente, nós não conseguimos outra chácara para poder fazer o retiro, mas os jovens, o Jonas com a Thaís, encontraram um tesouro de uma chácara que pode fazer um acampamento, algo mais curto, né? Como não é o retiro, mas no período do carnaval vai haver, tá bom? No domingo a gente passa direitinho as orientações com relação ao acampamento. Amém, irmãos? Muito bem, domingo temos nosso culto de celebração. Estamos trabalhando aqui na igreja, fazendo algumas coisas. Então, se você reparou por aí alguns pedaços de cimento caído, é porque tem alguns irmãos aqui trabalhando, tá? Aleluia. Ainda temos mais obras para concluir, mais obras para avançar, e vamos, se assim o Senhor nos permitir, nesse ano. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar, agora nós vamos encerrar mesmo, tá? Algo que precisa ficar claro ao nosso entendimento com relação à família e à oração, aquilo que o pastor Carlos ministrou essa noite, é você discernir onde nós devemos lutar pela nossa família. Nossa luta com relação às coisas da nossa casa, ela não é carnal. Nós não lutamos contra a carne, mas nós lutamos contra principados e potestades. Nós lutamos e guerreamos em oração. É lá que nós vencemos as nossas guerras. Amém, irmão? Então, você vai orar não para lutar contra pessoas, mas você vai orar para lutar contra principados, potestades, nas regiões celestes. Lá nós ganhamos nossa família, lá nós ganhamos as pessoas, em oração. Aleluia. Se você tiver esse discernimento, a sua oração vai ser diferente pela sua casa. A sua oração vai ser poderosa porque vai ser direcionada naquilo que é a vontade de Deus. Não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra os demônios. Amém? Se os demônios saírem, as pessoas mudam. Aleluia. Vamos orar. Pai, dispensa teu povo na tua paz. Nos leva debaixo das tuas asas, nos esconde do homem mau. Livra-nos do homem roubador e que a tua poderosa mão nos sustente. Que ela seja a sombra onde nossos pés possam trilhar e que a tua noiva seja guardada e protegida pelo Senhor. Que cada um chegue em sua casa em segurança e que o amor do Senhor possa transbordar dentro de cada família desse lugar. Nós oramos crendo que o teu amor e a tua graça transbordará no meio das famílias e que Deus, aqueles que não te conhecem, te conhecerão e aqueles que estão longe serão resgatados para a glória do nome de Jesus. Eu oro, Deus, e eu abençoo o teu povo e eu faço isso no nome poderoso de Jesus. E aquele que crê diz amém, amém, amém
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, não saia sem abraçar pelo menos 25 irmãos, antes de você ir.